Agora, Abel Ferreira, né, Flávio Prado, eu já banco, que eu sou o maior treinador da história do Palmeiras, pelas conquistas. Agora, eu ontem falei sobre essa situação que... Abel Ferreira. Eu aqui sou o Abel Ferreira. Falei dessa situação... Não, você não é o Abel Ferreira. Eu falei dessa situação do Palmeiras poder passar vexame. O Abel garantiu que ele falou aquilo planejado para motivar seus jogadores e ainda fez um desabafo, hein? Quer dizer, eu ainda fiz um desabafo sobre o trabalho. Fala como a Leila. A Leila já tá falando só na terceira pessoa. Que não sabe quanto tempo vai aguentar esse trabalho por causa da pressão que nenhum lugar do mundo tem 9 jogos, né? Como tem no Brasil, 9 jogos por mês, como tem no Brasil. Que ele não tá aguentando essa pressão e que tá também afetando a saúde do Abel Ferreira. Então vamos colocar aí, primeiro, o Abel falando sobre essa situação, que ele falou de vergonha propositalmente, e depois já pode colocar o desabafo do Abel Ferreira sobre o excesso de trabalho e de pressão no futebol brasileiro. Lembro-me de uma vez dizer isto ao presidente Gagliotti antes da primeira Libertadores que ganhamos. Ele chamou-me lá acima um dia antes do jogo e perguntou-me o que é que ele podia fazer. Eu disse: agora nada, estamos nas mãos dos nossos jogadores. E lembro perfeitamente, e podem lhe perguntar isso a ele. Eu disse: este é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Eu disse que tem um defeito só, é que tem aqui um oceano a meio, a 10 horas de distância da minha família, dos meus pais, que ainda há pouquinho estava a falar com eles. Do resto é um clube top, e que eu sei, se não ganhar também, é assim que funciona, não é? Os resultados é igual para todos os treinadores, não é só para mim. Mas como te disse, nós gostamos muito de estar aqui, o clube sabe, já várias propostas chegaram. Eu estou sempre a dizer isso ao meu agente: não quero que me ligues, sabes que eu tenho um plano para mim, e a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Eu tenho a minha família aqui, tenho que pensar não só no meu... Já pensei muito, já fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas, e isso eu não quero mais. Tenho que pensar no todo. Como disse, gosto de estar aqui. Sei que o futebol é dinâmico, mas o próximo passo tem que ser muito bem pensado, mas não perco tempo nisso, porque estamos bem aqui. Como te disse, é um orgulho muito grande fazer parte deste clube, mesmo que às vezes a imprensa aqui é muito exigente, muito forte, muito dura, não só comigo. Felizmente tenho ganho e as pessoas vão me engolindo, mas eu sei quando nós não ganharmos, ou quando eu não ganhar, os que estão com as setas apontadas vão dispará-las todas, mas faz parte no futebol. Mas dentro do nosso clube, a nossa diretoria dá-nos todas as condições, não só a mim, como aos jogadores, como a todos os funcionários, condições absolutamente extraordinárias para nós podermos trabalhar. É verdade que às vezes há decisões ou há jogos que não vamos agradar a todos, mas o caminho é este. O clube tem presente, tem futuro. Não vamos ganhar sempre, vamos lutar para ganhar. Já ganhamos 2 títulos, é bom que as pessoas entendam isso, mas a verdade é que quanto nós mais ganhamos, mais expectativas criamos. Tem isso, né, o Flávio Prado? Ele fala da situação, dessa pressão, da exigência da imprensa. Ele queria falar: a imprensa é chata. Porque ele falou: a imprensa é... né? Aí ele pensou, exigente. E aí ele falou exigente. Agora, o Abel Ferreira, ele fala tudo o que ele pensa, mas será realmente que ele vai parar de trabalhar da forma como ele trabalha tão cedo? Eu acho que não, porque eu acho que vira um vício. Eu acho que vira um vício. No Palmeiras, no Brasil, não, mas assim, o próprio Guardiola, falando em altíssimo nível de exigência, o Guardiola falou: não, vai ter um tempo, como o Cruyff, que é o grande guru do Guardiola, eu não sei até quando, e isso passa também para a exigência que é o futebol brasileiro, o próprio Palmeiras, né, não só externamente, internamente, essa cobrança é muito grande, né? Já fez história em menos de 3 anos. Para mim, né, a nossa discussão, já é o maior treinador da história do Palmeiras, o Abel Ferreira. Tem razão no desabafo, Flávio, e você acredita que ele vá realmente, porque do jeito que ele fala, ele pensa até em parar um pouco cedo na carreira. Porque ele já falou isso uma vez, quando ele falou... Sim. Lembra? Ele já tinha falado uma vez: não sei até quando eu vou aguentar. Agora ele fala que não vai ser egoísta com a família. E seria um desperdício, né? Pelo talento que ele tem. Boa tarde. Eu acho que ele, se ele não aguenta, ele tem que parar. Não tem muito o que fugir, né? Não vai mudar o comportamento da imprensa nem do Brasil, nem de Portugal, nem da China, nem da Grécia, porque o Abel Ferreira não se adapta. Então, se ele realmente não suporta,
sim, ele vai parar. E tudo bem, tantos já pararam, né? Um dia o Guardiola vai parar e tal. Agora, acho muito, sabe, muita conversa, mas, enfim, se ele acha que tem que parar, que pare, ué, não tem problema. Não, sim, mas também... Vai acabar o mundo por causa disso. Não, também, claro que é péssimo pro futebol brasileiro. O melhor treinador do futebol brasileiro no momento, pensando em parar de trabalhar, principalmente no Brasil, pelo calendário que se tem no Brasil, pô. Que ele fala... Não é só isso, O calendário no Brasil tem que mudar porque é muito ruim, mas não por causa do Abel Ferreira. Mas ele é um cara que chama a responsabilidade pra reclamar. Se outros treinadores não têm esse culhão pra reclamar ali de forma direta... Não tem o Palmeiras. Não tem o Palmeiras, é diferente. Como assim, Flávio? Se tiver o respaldo do Palmeiras, que o Palmeiras dá pra ele, qualquer um fala. Todos os treinadores qualquer treinador pode reclamar do calendário. Foi a primeira vez que você ouviu alguém falar de reclamação do calendário? Mas os que mais reclamam são ele e o Rogério Ceni. Todos reclamam. Que são já tem mulhão pra falar. Rogério Ceni é de São Paulo. Com razão. Não, tudo bem, nós falamos também, tá tudo Sim, certo. décadas. Mas não vai mudar, tem que mudar porque é melhor pro futebol, melhor pra estrutura. Eu acho que o campeonato regional é uma porcaria, já falei milhões de vezes, tinha que acabar isso aí e tal. Mas não é por causa do Abel Ferreira, pô. Mas não é por causa do Abel Ferreira. Mas ele compra uma briga que todos deveriam comprar. Tá bom. Todos reclamam nos bastidores, ele reclama na câmera. Tá bom, a briga dele é a briga dele. Eu não vou comprar a briga dele, eu tenho a minha. Antes dele falar, eu já falo. Então tá tudo bem. Eu cuido da minha briga, não da dele. Se ele não estiver contente, tem uma frase ótima, os incomodados que se mudem, não tem problema nenhum. Não, senhor, os incomodados que continuam reclamando, mas sem se mudar, fica aí. Não, tem que mudar, mas não por causa do Abel Ferreira, tem que mudar porque tem que mudar. Até mesmo dele. Devia ter mudado. Maior estrangeiro campeão do futebol brasileiro. Devia ter mudado há muito tempo. Então, mas é aí que eu discordo de você. Não é os incomodados que se mudem. É a CBF que mude. A CBF que mude, não o Abel Ferreira que se mude. Deixa o Abel por causa do Abel Ferreira. Mas, Flávio, ele hoje... Eu não gosto do Abel. Eu sei. Ele hoje é o treinador mais forte no Brasil. Eu acho as posições dele, eu acho... Não, eu acho que eles trabalham, mas é um ótimo, faz um grande trabalho, né? As posições dele não são as posições que eu gosto. Até aí tudo bem, isso é muito claro. Ele hoje, como treinador, é o nome mais forte no Brasil. Então é legal ter ele como um porta-voz de uma coisa que é tão absurda. Mas ele não é porta-voz disso, ele é porta-voz dele. Eu não sei se... É porta-voz dele, não é porta-voz de nada. Ele não tem nenhuma... Ele fala Eu nunca vi ele trabalhando coletivamente, eu nunca vi nada disso. Ele cuida dele. Como assim? Tá tudo certo, o problema dele. Eu não sei se ele sabe disso, se ele já percebeu que a imprensa que ele cita como muito exigente, também é muito exigente com relação ao calendário, e boa parte da há décadas. Como a gente, né? Dá muita porrada nesse calendário. No meu caso, por exemplo... Então, muito antes de desembarcar aqui, quando ele era jogador de futebol ainda, a gente já estava aqui batendo nessa... Isso, parece que chegou o inventor da... Isso não é o Abel Ferreira que está falando. Lógico, ele acha isso... Há muito tempo. Parece que ele... Há muito tempo. Parece que ele inventou... Ele já inventou o futebol, ele já inventou o Palmeiras, ele já fez o hino da Itália, já fez o hino do Palmeiras, agora ele vai inventar também ele também que criou essa história de contestar o calendário. Mas por essa raiva de um cara que tá ganhando tudo? Por isso mesmo. Você tá falando com raiva. Ah, que raiva. Mas você tá... Uma coisa pessoal que não existe. Raiva. A gente tá saindo da conversa. Não, eu tô falando Flávio. O mais importante não é o Raiva. Mas falar, o cara inventou o futebol, o cara inventou o Palmeiras, nada a ver. Ele que se coloca assim. Do jeito que ele fala, que muitos palmeirenses falam, parece que ele inventou o Palmeiras, inventou o hino, inventou o hino da Itália. Sem ele não existe. É muito importante pro Palmeiras o futebol brasileiro agora. Mas o Palmeiras é mais importante pra ele do que ele pro Palmeiras, ué. É mais importante que o Diniz. É óbvio. O Diniz não reinventou o futebol como se fosse ele. Eu nunca falei isso. Não, mas eu só falo que ele é bom treinador. E as posturas dele não são iguais às do Abel Ferreira. Quando o Flávio Prado fazia o cartão verde com o Zé Trajano, com o Juca Kfouri, eles já falavam isso, ou não? Sim, já. Quanto tempo tem Antes isso? de fazia fazer 30 anos. fazia o cartão verde. Lá atrás, o que eu tô falando. Já falavam do calendário. Antes, 93. Então, eu tô falando de décadas. Era pior ainda, exatamente. Décadas e décadas. Do século passado já se falava do calendário. Também falava. E quando o Caboclo foi eleito presidente da CBF, só quem não votou no Caboclo foi o Corinthians, que votou em branco, o Flamengo e o Atlético Paranaense. O Palmeiras votou no Caboclo. Verdade. Depois foi deposto. Ou seja, o Paulo Nobre votou no Coronel Nunes, quando ele entrou ali interinamente. Então, o Palmeiras, nos últimos anos, não sei se o Abel Ferreira sabe disso, votou sim nos candidatos que mantêm tudo como está, que são os mesmos caras. Ah, mas não tem nenhuma oposição? Sim, o Palmeiras nunca capitaneou uma mudança. O Palmeiras é um clube gigantesco que pode sim, junto com outros, capitanear uma mudança da CBF. O Palmeiras não faz isso, então ele pode reclamar, inclusive internamente. Podia, por exemplo, para o atual presidente, que se posicione contra a CBF esse calendário de forma institucional, que se junte com o Corinthians, com o Flamengo, com o Atlético Paranaense, que são os três que não votaram naquela eleição. Na última eleição mais assim, normal, né? A última mais ou menos normal. Mais ou menos normal. Porque aqui existe uma bizarrice que as federações reunidas, elas têm votos que pesam mais do que de todos os... 3 votos. Da Série A e Série B.
Se Vota juntar por os 3. 40 clubes das duas principais divisões de futebol brasileiro, eles têm menos poder de decisão no voto do que as federações. Essa manobra foi feita há alguns anos e ela faz com que as federações tenham o poder absoluto na eleição do presidente da CBF. Então, quem é eleito automaticamente mantém um calendário com 3, 4 meses, 3 meses e pouco, né, de campeonato estadual, que é o que cria esse problema. Essa competição que ontem foi celebrada pelo torcedor do Palmeiras e pelo Abel Ferreira, é ela, o Campeonato Paulista, o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, e por aí vai, o Baiano, é ela que faz o calendário brasileiro ser essa porcaria que é. Porque coloca muitos jogos acumulados no período inicial do ano e depois você empurra tudo para acontecer no ano de 8 ou 9 E o calendário invertido em relação ao europeu, que faz com que comece o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco vai tudo para fora e é um horror. Então você tem vários problemas isso, que não vão mudar por conta dessa estrutura. Mas o próprio clube poderia se posicionar, e deveria se posicionar contra isso, junto com outros que também são subservientes, elegem os mesmos caras da CBF, mantém tudo como está. Agora, essa briga, que bom que ele faz coro. Ele faz coro conosco, não o contrário. Sim. Ele faz Mas coro então, conosco, mas é bom, que muita... Não, acho Claro que ótimo. é, como o Tele ótimo Santana falar. falava há 30 anos também. Eu não estou a criticar o Abel Ferreira. É, perfeito. Pelo contrário. Eu acho ótimo. Eu estou dizendo o seguinte, ele até internamente poderia até conversar, não sei se já o fez. Já fez e não vai para frente. Mas ele pode até se posicionar. Sim. Porque já que ele tem essa postura, que é saudável, eu também acho que outros deveriam se manifestar. Tem muita gente que tem tamanho no futebol brasileiro. Jogadores também. E que não falam nada, reclamam. Eu também não gosto. Que tem jogo toda hora. Ah, porque não pode jogar, porque tem viagem. Qual jogador que se posiciona? Aliás, jogador de futebol no Brasil se posiciona quando? Quando houve o Bom Senso Futebol Clube, que foi um movimento com muito mais ex-jogadores do que jogadores em atividade, o que eles fizeram? Não apoiavam nada. Nem aí, ó. Vários que estão na Europa ganhando muito dinheiro, sorte deles. Nem aí, nunca apoiaram. Quer dizer, uma das brigas era a mudança de calendário. Quem participava daquilo? Era o Juan, era o Alex, Paulo André, Rui Cabeção. O Rui, os jogadores estavam parando de jogar ou que já tinham parado, que estavam encabeçando aquele movimento para tentar melhorar. O que aconteceu? Aconteceu nada. Aconteceu nada. Apoio dos jogadores em atividade não teve. Os técnicos também não. Com medo do quê? Dos dirigentes. Porque também havia isso, uma intimidação de bastidores. Se você participa do Bom Senso, você é mal visto. Então, mas os jogadores grandes, que tem tamanho, não tem dirigente que vai botar, você participou do Bom Senso, não vão te contratar. Não é bem assim. Para quem tem muito mercado e tem um status assim, de craque, um jogador de destaque, nem esse apoiaram. Então, assim, a gente vê muito pouco. É legal que ele fale, eu acho ótimo que ele fale. Eu só acho que, primeiro, essa é uma questão que vem de muito tempo, é ele que está se juntando a quem há muito tempo critica o calendário, e que bom, seja bem-vindo, né? E outra, seria interessante até que internamente fosse questionado, e outros deveriam fazer a mesma coisa. O Jorge Jesus, quando estava no Flamengo, que você estava usando aí a máscara, também reclamava. Visto de novo. Também reclamava. Ele deveria, na época, pressionar o Landim. Ia jantar na casa do Landim, ia conversar com o Landim, presidente, tem que lutar contra isso, esse calendário é uma porcaria. Vamos botar, então, como já fez lá o Atlético Paranaense, botar o time reserva, o time de garotos do Campeonato Estadual. Mas não fazem isso. E a gente também, às vezes, colabora, porque chega um momento, como não tem outro assunto, a gente dá muita importância ao estadual. Mais do que deveria, a todos os estaduais, todos. Isso é muito comum. A mídia esportiva acaba se submetendo a essa situação. E acaba dando importância muito maior. Por exemplo... Mas aí é nosso trabalho, né? Mas a gente poderia buscar mais um equilíbrio em relação a isso. Especialmente cobranças em cima de resultados no período que os times estão se formando, vivendo praticamente uma pré-temporada. A gente às vezes passa do ponto. Eu estou me incluindo, não estou dizendo que eu sou bonitão aqui, que não, todos nós, estou falando todo mundo. A gente poderia ter uma outra postura. Mas aí a gente acaba caindo nessa armadilha também. Também erramos aí, gravemente. É por isso que vai ser sempre essa porcaria. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Como o Marcos Braz também não vai cair. Esse não muda, não. Olha, esse não cai. Amigos, chefes, tenham a paciência que o Landim tem com o Braz, cara. É o Pelé e Coutinho no futebol. Pra mim, o que me incomoda é o fato dele bancar o Braz como ele banca. Porque então, cara, o negócio é política pura. Mauro, eu sei, mas a pior política. Mas também é política. Ele não bancar pra tirar o cara da zona de conforto. Mesmo que ele não vá tirar, ele não precisa falar que ele não vai tirar. Tenta acertar alguma vez no primeiro semestre, no segundo semestre você até acerta. É isso. Mas para você tirar, você vai ter que botar alguém que vai ter que tirar tanta gente lá de dentro. E aí a política afeta outras pessoas que estão ali ocupando cargos, né? É complicado. Existem vários escalões. E se você tira o comando e põe alguém realmente capacitado e com carta branca para mudar, e muda muita coisa. Só de gerente tem 3 lá dentro. O que eles fazem? Gerente de transição. Gerente. Pode fazer gerente da transição do Marcos Braz agora, para fazer a transição do Marcos Braz para a Câmara Municipal. Esse assunto para daqui a pouco, é uma estrutura viciada. Essa estrutura do Flamengo é retrato porque é o Brasil, muitas vezes, ou muitas prefeituras, governos estaduais. E isso é o time campeão da América, campeão da Libertadores, os melhores momentos. E a gente
Qual é o projeto de futebol do Flamengo? Essa é a questão. Você não é nenhum, né? Na verdade, o projeto de futebol é manter o Marcos Braz, tentar para ser candidato a síndico, Landim, sei lá o quê, mas enfim. E a gente segue com esse desabafo do Abel Ferreira, que ele complementa essa primeira declaração e aí deixando claro que ele não sabe se ele vai aguentar esse calendário e um desabafo bem forte, como a gente disse. É bom o cara chamar a responsabilidade num momento como esse, principalmente um cara que hoje tá acima do bem e do mal no Palmeiras, ninguém toca nele e ele sabe que ele pode falar. Vamos escutar o Abel Ferreira. O futebol aqui tem coisas fantásticas, mas tem outras que são desumanas. Já vos disse, ter 9 jogos num mês. O treinador do Manchester United queixa-se do Rashford porque se magoou, que é fruto da consequência de jogos que tem. Eu gostava de lhe perguntar ou dizer, olha, eu nestes 2 meses vou ter 9 jogos por mês. Cala-te, pá, tu não sabes o que dizes. E nós aqui temos que mudar isto. Eu não sei se é reduzir, que me perdoem os que não me gostam de me ouvir, ou temos que reduzir o número de jogos do Paulista, ou não sei o que é que temos que fazer, mas quem está sentado lá no sítio que decide tem que de uma vez por todas humanizar isto. O dinheiro não é tudo. É possível com menos jogos fazer mais dinheiro. É possível que se nós formos todos bem organizados, é possível que eu sei, professor, mas cada jogo que se vende, é possível. Se o produto for bom, as pessoas pagam por ele. Se o produto for bom, as pessoas pagam, mesmo que haja menos, porque 9 jogos agora, mais 9 jogos no mês. Eu não sei, estava a dizer o teu colega, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei mesmo. Sei que hoje fiquei sem o Veiga. E vamos ver, vai ser um jogo de cada vez, utilizar os jogadores todos, prepará-los, porque é desumano o que se faz aqui. Mas tu não gostas, até o dia que me fartar, eu vou-me embora, mas que é desumano, é. Olha aí, e ele desabafa inclusive por ele, Bruno Prado, porque ele fala, até o dia que eu for infartar, que eu infartar isso aí. Ele fala do Veiga, ele também falou do Rony, que o Rony jogou de braço quebrado 2 partidas. Acabou de operar, inclusive, tá tudo bem com ele, um monstro, né? Acabou de operar. E ele fala que pode ser, é o que o Mauro falou, o que incomoda é o estadual. Ele falou, os estaduais podem ser reduzidos, menos jogos podem trazer mais dinheiro. Isso eu também não sei se é possível, mas pode trazer jogo dinheiro. para mais futebol. Eu acho que sim. Acho que o que ele diz é uma coisa que eu concordo. O estadual agora, essa semana, ontem teve um Fla-Flu, teve uma final aqui, também em São Paulo. As finais, elas dão audiência, geram, e as pessoas querem ver uma final, até final de Copa São Paulo de Júnior da audiência. Principalmente quando é um clássico ali, um Palmeiras e Corinthians numa copinha, dá audiência uma final dessa. Então, as finais dão audiência, só que aí as finais, elas acabam dando a impressão de que o campeonato inteiro foi assim. Você tem que olhar, a maior parte do campeonato são jogos desinteressantes, são jogos que têm pouco interesse. Claro que vende direito de TV. Eu acho que só aqui no Campeonato Paulista é que vende bem o direito de TV. Nos outros, nem isso tem mais. Mas se você tem um campeonato brasileiro, o que é melhor? O calendário que eu defendo, o campeonato estadual não tem, com os times de elite ou muito reduzido. O campeonato brasileiro começando em fevereiro. O que é mais interessante? Você ter o ano inteiro brasileiro? Você ter um Palmeiras e... Vamos voltar ao rádio aí. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan. Eu vou devolver a palavra pro Bruno Prado. Fala. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. YouTube com 60 mil pessoas já. Deixa o seu like, vamos bater 80, 100. Bruno Prado pode complementar o que você estava falando sobre o calendário e a reclamação do Abel Ferreira. Uma coisa que eu concordo com ele, que eu acho até meio lógica, que você pode ganhar até mais dinheiro se você fizer jogos melhores. Um campeonato brasileiro de 8 meses, que é o nosso principal campeonato aqui, ele vale menos do que um campeonato brasileiro de 10, 11 meses. E o campeonato, e não é aumentar o número de jogo do brasileiro, é racionalizar o calendário. Se o campeonato brasileiro começa em fevereiro, por exemplo, a gente já teria em fevereiro um Flamengo e São Paulo, um Palmeiras e Atlético Mineiro, um Corinthians e Fluminense. E não teria Corinthians e Ferroviária, Cruzeiro e Caldense, Flamengo e Madureira. O que é mais interessante? Então, é claro que se o Campeonato Brasileiro durar mais tempo, com o mesmo número de datas, 38, mas durando 10 meses ao invés de 8, ele vale mais. Você pode vender por mais. Agora estou te vendendo um campeonato de 8 meses, é tanto. Se eu te vender um de 10 meses, mesmo mantendo o número de jogos, ele vale mais. E é muito mais interessante. Então, ele tem toda a razão nisso que ele fala. Você sabe quantos clubes passam a ficar agora desativados no Brasil? 493. Só 109 seguem.
Isso é dar trabalho, dar emprego para as pessoas? 493 clubes? Ou é subemprego, uma piada? Ou é uma maneira de comprar votos das federações e faz essa enganação aí? 494 clubes param de funcionar a partir de agora.